gostaria de iniciar agradecendo imensamente ao Tony Newton pela Zanetti, a oportunidade que me deu de estar aqui neste evento que, como já sabemos, é sempre muito bem sucedido. Já na sua segunda edição, é uma alegria para mim estar aqui. Gostei do teu lápis. É um lápis que me deixa muito honrado. É uma alegria também estar na companhia dos professores. É um prazer. Bom, nessa tarde que a gente vai debater um pouco a relação entre Saussure e Marigny, eu vou apresentar um trabalho que se chama O que há para ultrapassar na noção saussuriana do siglo, Saussure e Marigny. Eu gostaria de começar essa minha exposição citando duas passagens que, em minha opinião, são exemplares dos termos em que se dá a discussão em torno da leitura de Saussure empreendida por Marigny. Marigny, em Saussure, após meio século, texto de 1963, afirma peremptoriamente, e eu estou citando: o que desejamos acentuar é o alcance desse princípio do siglo instaurado como unidade da língua. E acrescenta no mesmo texto logo adiante: dizemos aqui que Saussure pertence para sempre à história do pensamento europeu. Precursor das doutrinas que de 50 anos para cá transformaram a teoria da linguagem, lançou ideias inesquecíveis sobre a faculdade mais alta e mais misteriosa do homem, e ao mesmo tempo, propondo no horizonte da ciência e da filosofia a noção de siglo como unidade bilateral, contribuiu para o advento do pensamento formal, nas ciências da sociedade e da cultura e para a constituição de uma semiologia geral. Isso está no texto Saussure após meio século. Em A Forma e o Sentido na Linguagem, que é um texto de 66, Marigny diz outra coisa. Quando Saussure introduziu a ideia de signo linguístico, ele pensava ter dito tudo sobre a natureza da língua. Não parecia ter visto que ela podia ser outra coisa ao mesmo tempo, exceto no quadro da oposição bem conhecida que ele estabelece entre língua e fala. Compete-nos tentar ir além do ponto a que Saussure chegou na análise da língua como sistema significante. Essas passagens ilustram algo que é recorrente na obra marigniana. Marigny lê Saussure sob forte influência da noção de signo. Na primeira passagem, retirada de Saussure após meio século, Marigny reconhece na formulação da noção de signo, reconhece que a formulação da noção de signo é que permite a Saussure antecipar a semiologia geral. O evidente alcance da noção é enorme. O signo linguístico saussuriano é, portanto, um ponto de partida para Marigny. No entanto, na passagem de A Forma e o Sentido na Linguagem, percebemos claramente que Marigny situa o signo linguístico, no signo linguístico, o limite da teoria saussuriana. O ir além, tantas vezes discutido por vários autores, e eu lembro aqui apenas um texto, que se chama Saussure Marigny, de Corinne Normand, publicado no volume 56 dos Carrier Fernand Saussure. Então, esse ir além é, sem dúvida, um ir além do signo de Saussure. Marigny, inclusive, dirá anos mais tarde, em Semiologia da Língua, eu estou citando: é necessário ultrapassar a noção saussuriana do signo como princípio único. O signo linguístico saussuriano não é, portanto, um ponto de chegada para Marigny. Essa é a minha principal questão. O signo é um ponto de partida para Marigny, mas não é um ponto de chegada. O signo de Saussure. O signo é tão importante aos olhos de Marigny que, em 1939, ele dedicou um texto à noção, natureza do signo linguístico. Esse texto é de uma importância capital na história do pensamento linguístico pós-saussuriano, e isso ao menos por dois motivos. Primeiro,
foi o primeiro trabalho crítico acerca do Saussure que teve forte repercussão no meio intelectual do seu tempo. Segundo, foi um dos primeiros trabalhos que dirigiu um olhar crítico sobre um dos principais pilares da linguística de Saussure, a arbitrariedade do signo linguístico. Eu vou retomar em linhas gerais o raciocínio de Benveniste em A Natureza do Signo Linguístico, porque a partir dele eu pretendo defender uma hipótese a respeito da leitura que Benveniste fez de Saussure. Como se sabe, a crítica de Benveniste se dá especificamente com relação à noção de arbitrariedade, tal como ela é apresentada pelos editores de Ferdinand de Saussure no curso de Linguística Geral. Benveniste reconhece o alcance que a noção de arbitrariedade tem em linguística. Ele chega a dizer: o princípio tem tal alcance que uma reflexão que verse sobre qualquer parte da linguística o encontra necessariamente. Mas problematiza a afirmação presente no CLG, segundo a qual a natureza do signo é arbitrária. Essa é a grande questão do Benveniste. Benveniste precisa, em concordância, em consonância com Saussure, que a noção de arbitrariedade no CLG está vinculada à ideia de imotivado. Em outras palavras, o signo no CLG é apresentado como arbitrário porque é imotivado, porque não tem um significado, nenhum laço natural na realidade. A problematização de Benveniste, no entanto, não diz respeito ao princípio que a ideia de arbitrariedade evoca. E ele diz: não sonhamos em discutir essa conclusão em nome de outros princípios ou partindo de definições diferentes. Nem mesmo a vinculação do arbitrário ao imotivado, mas sim a demonstração dada no CLG. O problema que Benveniste vê na reflexão de Saussure não diz respeito nem à noção de imotivado e nem mesmo à própria noção da importância, do alcance da noção, mas diz respeito à demonstração que o curso de Linguística Geral dá. Eis a demonstração. Os editores, Charles Bailly e Albert Teixeira, após apresentarem no CLG a definição de signo, abre aspas, como total resultante da associação de um significante com um significado, apresentam dois exemplos para ilustrar essa associação. O primeiro fala na ausência de motivação da relação significante-significado. E eu cito aqui o curso. Assim, a ideia de mar não está ligada por relação alguma interior à sequência de sons E, A, R que lhe serve de significante. O segundo teria o papel de ratificar o anterior. No entanto, introduz uma questão nova, a das diferenças entre as línguas. E agora vem a demonstração de Saussure. Como prova, temos as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes. O significado da palavra francesa bœuf tem como significante B-O-F. De um lado da fronteira franco-germânica e ox do outro. Essa é a demonstração que o Saussure dá. A crítica de Benveniste se ancora exatamente nessa passagem. Benveniste observa nesse exemplo uma visão convencionalista do arbitrário. Para ele, o raciocínio de Saussure é falseado pelo recurso inconsciente e subrepetício a um terceiro termo que não estava compreendido na definição inicial. Esse terceiro termo é a própria coisa, a realidade. Ora, se Saussure esforça sempre para explicar que a relação significante-significado é imotivada, não deixa de causar estranheza aos olhos de Benveniste exemplificar tal raciocínio, supondo que bœuf e ox se aplicam à mesma realidade, o boi. Benveniste opta, então, por uma nova definição de signo. Na sua visão, entre o significante e o significado, o laço não é arbitrário, pelo contrário, é necessário. Para Benveniste, o signo continua sendo, como é para Saussure, um elemento primordial do sistema linguístico, constituído por um significante e um significado. Mas a ligação entre ambos deve ser reconhecida como necessária, sendo esses dois componentes consubstanciais um com o outro. Fica assim estabelecido que
que o que é arbitrário é que um signo, mas não outro, se aplica a determinado elemento da realidade, mas não outro. Na formulação manganistiana, a noção de arbitrário, entendida como aplicação de um termo à realidade, estaria próxima ao campo da contingência de uma língua, enquanto a relação significante-significado estaria próxima ao campo da necessidade. É necessário que se tenha a relação significante-significado para que exista uma língua. É contingente a relação à realidade que o signo possa fazer. Cabe ainda uma última observação que é, em minha opinião, fundamental. Manganisch, ao surpreender no raciocínio de Saussure, no CLG, é importante dizer que no CLG, o terceiro termo, a coisa, a realidade, e ao delimitar a zona do arbitrário ao fato de que um signo, mas não outro, se aplica a determinado elemento da realidade, mas não a outro, não considera ser tarefa do linguista estudar essa contingência, essa arbitrariedade. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que o fato de Manganisch deslocar a noção de arbitrário para a realidade, ele não diz que essa é a noção, que esse é o fenômeno que o linguista tem que estudar. Ele não considera que seja esse arbitrário. E ele diz: a natureza do signo linguístico não tem nada a ver com isso se o definimos como fez Saussure, pois o próprio dessa definição consiste precisamente em não encarar senão a relação do significante com o significado. O domínio do arbitrário fica assim relegado para fora da compreensão do signo linguístico. Manganisch evoca a noção saussuriana de valor para fundamentar seu ponto de vista. Diz Manganisch, eu estou citando: quando se considera o signo em si mesmo e enquanto portador de um valor, o arbitrário se encontra necessariamente eliminado. E segue: de fato, é bem verdade que os valores permanecem inteiramente relativos, mas trata-se de saber como e em relação a quê. Se o valor é um elemento do signo, e se o signo tomado em si mesmo não é arbitrário, então o caráter relativo do valor não pode depender da natureza arbitrária do signo. Assim, Manganisch, mesmo utilizando outras palavras, demonstra um perfeito entendimento da noção saussuriana de valor. E eu cito Manganisch mais uma vez. Uma vez que é preciso abstrair-nos da adequação do signo à realidade, com maior razão devemos considerar o valor apenas um atributo da forma, não da substância. Daí dizermos que os valores são relativos, significa que são relativos uns aos outros. Ora, não está aí justamente a prova da sua necessidade? Manganisch assim mantém o essencial da tese saussuriana: o valor, como quer Saussure, é uma propriedade interna do sistema, necessária, diria Manganisch. Trata-se aqui não mais do signo isolado, mas da língua como sistema de signos. E ninguém tão firmemente como Saussure concebeu e descreveu a economia sistemática da língua. E conclui, na minha opinião, com uma síntese magistral. Quem diz sistema, diz a organização e adequação das partes, numa estrutura que transcende e explica seus elementos. Bom, este é o argumento de Manganisch. Vejam que na primeira parte do meu texto eu digo: o signo é um ponto de partida para Manganisch, mas não é um ponto de chegada. E eu ancoro essa hipótese, essa afirmação, na crítica que Manganisch faz em 1979, neste texto que eu retomei agora com vocês. Bom, como podemos ver, a discussão proposta por Manganisch é no mínimo consistente. Eu diria mesmo que é um raciocínio brilhante. A importância desse artigo de Manganisch é facilmente inferida da leitura de alguns importantes intérpretes da obra saussuriana. Túlio de Mauro afirma na nota 138 da sua edição crítica do curso que Manganisch, e eu estou citando Túlio de Mauro, sublinha com razão o contraste entre o princípio do arbitrário, compreendido de forma convencional, e o resto do pensamento saussuriano. E acrescenta:
O artigo de Benveniste abre, antes de qualquer coisa, a via a uma série de críticas que atacavam Saussure. Roman Jakobson, em 6 lições sobre o sonho e o sentido, em 1976, lembra, e eu estou citando Jakobson, que o mais profundo dos linguistas franceses modernos, Émile Benveniste, no seu estudo intitulado Natureza do Signo Linguístico, objeta a Saussure que entre o significante e o significado, a ligação não é arbitrária, ao contrário, é necessária. Rudolf Engler lembra a crítica de Benveniste em um artigo muito importante publicado nos Cahiers Ferdinand Saussure. Chama-se Théorie et critique d'un principe saussurien. Michel Arrivé, em seu livro Langage et Psychanalyse linguistique et inconscient, dedica algumas páginas para comentar o texto de Benveniste em relação à crítica sobre o tema feito também por Edouard Pichon. Jean-Claude Milner, por sua vez, retoma o artigo de Benveniste em Le Périple du Sétourage e em L'amour de la langue. E Milner diz, Benveniste, por sua vez, eu vou pular a citação do Milner, Simon Bouquet dedica a polêmica Saussure-Benveniste um artigo que também é publicado nas atas do colóquio Le Benveniste 20 ans après, em 1997. Finalmente, um estudo recente de Suenaga considera a crítica de Benveniste a que apresenta uma forte coerência teórica. Eu tentei fazer rapidinho isso, mas é para vocês perceberem que na história do pensamento linguístico do século XX, todo mundo creditou a essa leitura de Benveniste uma importância muito grande. Jakobson, Curio de Mauro, Rodolfo Engler, Jean-Claude Milner, todo mundo reconheceu nessa leitura, talvez a leitura mais importante do ponto de vista da sua crítica da questão do signo linguístico. Como se pode ver, as referências ao texto de Benveniste são inúmeras. Todos que se dedicam a pensar a respeito da literalidade do signo, em algum momento são levados a se posicionar a respeito desse texto. Aos que concordam com Benveniste, aos que discordam, aos que consideram que ele se equivocou na leitura das ideias saussurianas, aos que consideram que Benveniste foi vítima da edição feita pelos editores do CLG, etc. E o que há em comum entre todas essas leituras? Todos esses autores, como era de se esperar, leem o texto de Benveniste para relacioná-lo ao pensamento de Saussure, de forma a avaliar os limites e o alcance da proposta de Benveniste. Todo mundo quer saber se Benveniste está certo ou errado ao ter feito a leitura que fez de Saussure. Essa é a grande questão. Não é por esse motivo que eu volto a tratar desse texto de Benveniste. Não tenho interesse em avaliar se o que Benveniste disse a respeito de Saussure é ou não é correto. Não quero discutir o problema do arbitrário do signo. Minha intenção aqui é outra. Na verdade, eu gostaria de refletir sobre o fato de Benveniste jamais ter alterado a crítica que fez a Saussure, mesmo tendo publicado Natureza do Signo Linguístico em 1939, ele o mantém inalterado por ocasião da publicação do primeiro volume de Problemas de Linguística Geral em 1966. Minha pergunta é então, por que Benveniste nunca alterou essa crítica? E por que eu pergunto isso? Porque, como se sabe, após 1939, que é quando Benveniste publica o texto, são divulgadas obras que se dedicam a inventalhar os manuscritos saussurianos, chegando-se com elas, inclusive, a colocar em dúvida as informações constantes do CLG. Fontes de Benveniste no artigo. No artigo, Benveniste só usa o CLG. Tais publicações esclarecem que a passagem do CLG sobre a qual Benveniste faz incidir a sua crítica sofre de certa ambiguidade decorrente da natureza editorial do CLG. A tese de Robert Rodel, Les sources manuscrites du cours de linguistique générale, por exemplo, que faz um levantamento profundo das fontes utilizadas para a organização do CLG,
é publicado em 57, muito tempo depois desse artigo, né? Nele já se vê as páginas 190 e seguintes que o signo linguístico tem nuances definicionais não presentes no CLG. Mas a gente conhece a tese de Bodel e inclusive chega a referi-la em Saussure após meio século, em 1963, escrito por ocasião do cinquentenário da morte de Saussure, mas não a utiliza para revisar o texto de 39. Então eu volto a indagar aqui. Por que em 66, quando na organização do PLG 1, Manvenisch inclui o texto de 39, sem nenhuma alteração, mesmo conhecendo as fontes manuscritas? Essa é a grande questão. De Bodel, né, por exemplo. Uma resposta possível é dada pelo próprio Manvenisch no prefácio que faz a publicação do primeiro volume dos Problemas de Linguística Geral. E eu vou citar aqui Manvenisch. Ele diz: abstivemo-nos propositadamente de qualquer intervenção retrospectiva, tanto na apresentação como nas conclusões dos diferentes capítulos. De outra forma, teria sido necessário acrescentar a cada um deles um pós-scriptum, às vezes longo, que é ao título da documentação, para assinalar, por exemplo, os progressos mais recentes das pesquisas teóricas, quer como historiadores de nossa própria pesquisa, para dar conta da acolhida prestada a cada um desses textos, e indicar que o estudo Natureza do Signo Linguístico provocou vivas controvérsias e deu origem a uma longa série de artigos. Ou seja, Manvenisch tinha consciência que ia manter a crítica associada. Mesmo com a justificativa dada por Manvenisch, ainda penso que é pertinente recolocar a questão. Minha hipótese é que Manvenisch mantém a crítica por dois motivos. Primeiro, Manvenisch admite apenas parcialmente a noção de signo de Saussure. Afinal, ele mantém, no texto, em Natureza do Signo Linguístico, ele mantém a díade, significante e significado, e a noção de Vallon. São duas coisas que ele mantém. Segundo, Manvenisch tem um entendimento próprio de signo, o que redimensiona o alcance da noção. É por isso que eu digo que Manvenisch tem um Saussure um ponto de partida, não um ponto de chegada. O signo de Manvenisch não é o signo de Saussure. São inúmeras as passagens em que Manvenisch evoca a ideia de signo para fundamentar seu raciocínio. No entanto, em boa parte delas, percebe-se que não se trata de endossar integralmente o ponto de vista saussuriano. Manvenisch apenas toma-o como um ponto de partida, mas não como um ponto de chegada. Eu vou examinar alguns artigos aqui com vocês. Em A Natureza dos Pronomes, que é um texto de 56, o termo aparece já no início do texto. No início do texto, quando Manvenisch diz que os pronomes não constituem uma classe unitária, mas espécies diferentes segundo os modos de linguagem do qual são os signos. Como entender essa formulação? A explicação vem logo a seguir. Há pronomes que são signos pertencentes à sintaxe da língua, ao modo sintáxico. Há pronomes que são signos característicos das instâncias de discurso, ao modo instância de discurso. Tomando apenas a análise de eu, do pronome eu, vê-se que entre eu e um nome referente a uma noção lexical, há, além de diferenças formais, uma diferença de natureza. É distintivo de eu o fato de incluir em seu sentido aqueles que o usam, ou seja, os locutores. Vocês observem que a noção de signo em Manvenisch inclui uma ideia de uso que não está prevista lá na visão saussuriana. Eu vou pular aqui uma parte que eu acho que meu tempo ainda tem tempo. Não. Bom, a noção de signo, eu vou pular dois parágrafos. A noção de signo mobilizada por Manvenisch aqui nesse texto, embora inclua a ideia de distintividade, ele vai falar de signos que pertencem à sintaxe, signos que pertencem ao discurso, é específica da sua construção teórica. Para Manvenisch,
há signos da sintaxe e há signos do discurso. Isso é específico de Benveniste. Mais adiante, no mesmo texto, afirma Benveniste: cada eu tem a sua referência própria e corresponde cada vez a um ser único proposto como tal. No entanto, o mesmo não acontece para os empregos do nome. Além disso, cada instância de emprego de um nome refere-se a uma noção constante e objetiva, apta a permanecer virtual ou a atualizar-se em um objeto singular, e que permanece sempre idêntica na representação que desperta. Benveniste instaura, nesse momento, uma distinção de natureza no interior da língua e, por conseguinte, da linguagem. Aos signos cuja referência única e singular é o sujeito que fala, aos signos que se referem a uma noção constante e objetiva, apta a permanecer virtual ou a atualizar-se em um objeto singular. Isso também não está pensado na noção de signo dissociativo. Mais adiante, falando dos indicadores de pessoa, tempo e lugar, afirma Benveniste. Eu vou só ler a partezinha que ele afirma. Tratamos muito levemente como incontestável a referência ao sujeito que fala, implícita em todo esse grupo de expressões. E aqui é o importante. Despoja-se da sua significação própria essa referência, se não se discerne o traço pelo qual se distingue dos outros signos linguísticos. Vejam, há uma distinção entre os signos em Benveniste, que signos da instância que fazem referência à instância do discurso e signos que, em princípio, não fazem essa referência. E continua: a importância da sua função se comparará à natureza do problema que servem para resolver, e não é senão o da comunicação intersubjetiva. A linguagem resolveu esse problema, criando um conjunto de signos vazios, não referenciais, com relação à realidade, sempre disponíveis, e que se tornam plenos assim como o locutor os assume em cada instância do seu discurso. Disso podemos concluir que há, letra A, primeiro, os signos como eu e tu são signos vazios,